Boa tarde, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, na vida de sua família. O nosso tema de hoje ele é muito interessante e um pouquinho polêmico. A minha ideia aqui não é falar mal de religião nenhuma, nem de concepção religiosa, nem de dogma religioso. Meu único intuito é pregar a verdade, que é a Bíblia, aquela que nos dá a vida eterna através de Cristo Jesus. Então vamos iniciar em Atos capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Muitas pessoas não conseguem entender quando a Bíblia fala sobre línguas, mas a justificativa que a maioria utiliza ela é equivocada. Essa justificativa ela se encontra em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo nunca disse que falou língua dos anjos, que eu falasse. É interessante isso aqui. Agora vamos abrir a Bíblia e verificar como é que o anjo conversa ou se comunica com o ser humano. Existem mais de 40 passagens que falam sobre isso, mas vamos pegar algumas. Nossa primeira se encontra em Gênesis, capítulo 16, versículo 9 e 10. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e humilha-te sobre tuas mãos. Perceba que o anjo ele falou um idioma, que o homem entendia. Aqui não está dizendo que ele falou uma língua desconhecida ou algo que ele não entendeu. O anjo, olha, volta para tua casa que tu está errado e se resolva com a sua esposa. Que mensagem boa desse anjo. Nossa próxima se encontra em Números, capítulo 22, versículo 35, que diz exatamente assim: Tornou o anjo do Senhor a Balaão, dizendo: Vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu lhe disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então aqui percebemos que quando o anjo se comunicou com Balaão, ele entendeu. Não era uma língua estranha, uma língua que ninguém conhecia. Abrindo agora também em Juízes, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Então aqui está dizendo mais uma vez que o anjo se comunicou com o ser humano e ele conseguiu entender. Vamos abrir agora a passagem do Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículo 5, nos fala que o anjo se comunicou também, mas as pessoas entenderam o seu idioma. Mateus 28, versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhas medo, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Mais uma vez, um anjo falando em idioma em que na terra nós conhecemos. Lucas capítulo 1, versículo 28, também fala o que o anjo disse. Diz assim: E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E nosso último versículo do anjo falando se encontra no último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 17, versículo 7, diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Vou te dizer o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher sobre ela. Então percebemos que o anjo se comunica com o idioma que eu conheço, com o que você conhece. Agora vamos abrir a Bíblia novamente e verificar na Bíblia o que são essas línguas. O que é língua na Bíblia? Gênesis capítulo 11, versículo 1, nos ensina exatamente o que é isso. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar.
Então, língua na Bíblia não é idioma desconhecido, é a maneira de falar. Por exemplo, o português é uma língua, o espanhol é uma língua, o alemão é uma língua. Então, a língua na Bíblia representa idiomas que existem na Terra. Percebemos que Paulo ele era muito letrado. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, Paulo ele estava dizendo à igreja, olha, eu sou mais letrado que vocês, não se empolguem tanto. Então, 1 Coríntios 14, versículo 18 diz assim, dou graças a Deus, porque falei outras línguas mais do que a todos vós. Paulo sabia hebraico, aramaico, grego e algumas pessoas falavam que ele sabia até árabe. Então ele era um poliglota. Então Paulo não era qualquer um. Agora, vamos ler o contexto de onde quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e o que acontece nesse contexto. Vamos voltar para Atos, capítulo 2, onde vamos ler agora o contexto da descida do Espírito Santo e essas outras línguas que a Bíblia declara. Atos capítulo 2, versículo 5 a 11, diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Epa, peraí. Todas as nações debaixo dos céus. O que a Bíblia está dizendo? Todos os países da época haviam judeus que moravam. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a multidão ficou perplexa, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa! Idioma. Continuando, versículo 7. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo, olhe, não são porventura galileus todos que estão falando? O que era galileus, irmãos? Pessoas que não tinham estudo, pessoas que não tinham conhecimento. Versículo 8. E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, a língua materna do Brasil é o português, a língua materna da Espanha é o espanhol, idioma. Agora, de onde eram esses judeus que estavam em Jerusalém? Versículo 9 e 10 diz assim, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas a grandeza de Deus, ou seja, a descida do Espírito Santo não deu um idioma desconhecido, esse labachuras que o pessoal fala, mas deu o idioma que existia na terra para que eles pudessem pregar o Evangelho, que é Jesus Cristo, a fonte da nossa salvação. Que Jesus possa mudar a sua vida, que o Espírito Santo, através desse estudo, possa abrir a sua mente, para que você possa pedir o verdadeiro dom de línguas, que é os idiomas da terra, para que preguemos o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe a sua vida, esse é o meu desejo, um ósculo santo a todos.